Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Inspiração. E hoje tem uma história aqui fantástica, porque nós começamos com a série Inspiração Mulher. E você vai ver uma história de cada mulher poderosa, empoderada, mas realidade. Aqui nada é fake, tudo é história verdadeira. Mulheres que tiveram desafios nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, na sua vida em si, e venceram. Por isso elas estão aqui para ser nossas inspiradoras. E então, antes de eu apresentar uma amiga querida aqui, que está aqui do meu lado, na minha frente, com um sorriso lindo, toda linda, eu quero pedir para você curtir, compartilhar, e se tiver alguma pergunta para... Quase eu falei o nome da minha convidada. Se você tiver alguma pergunta para a convidada, você escreve aqui. E eu quero apresentar então para vocês uma mulher empresária, mãe, esposa, plena, Jaqueline Rodrigues. Muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Seja é uma honra. Bem-vinda, viu? Obrigada, é uma honra estar aqui. A honra é nossa, Jaqueline. Sabe por quê? Outro dia até uma amiga minha falou assim, Dê, você leva poucas mulheres no seu podcast. Eu falei, não, eu nunca tinha percebido, tá? Sim. Você leva poucas mulheres. Eu falei, não, eu levo. Tanto que depois que ela falou, eu convidei a Monique para vir aqui e a Ariane, que você já conhece também. Aí, junto com a produção, com o Arthur, com o Rafa, com o Albert, nós ficamos pensando assim, aliás, a nossa produção hoje é só homens, mas nós estamos aqui para servir vocês. A gente ficou pensando, o que você acha de a gente criar uma série só de mulher? Aí nasceu o podcast Inspiração Mulher. Excelente ideia. E eu vou te dar a melhor notícia. Você é o primeiro episódio. Nossa. Então, quem chega na fonte vai beber água limpinha, Jaqueline. É isso aí. Vamos lá. Eu quero beber dessa fonte. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. É uma honra para nós aqui te receber e conhecer a tua história, porque eu sei que vai inspirar muitas pessoas, principalmente muitas mulheres. Mas, pelo que eu já sei, eu nem vou dar um spoiler aqui, que não só mulheres, mas você é uma inspiração de vida para muita gente. Então, eu quero saber quem é Jaqueline Rodrigues. Eu sou filha do Deus vivo, esposa, mãe, empresária, agora escritora, né? Estou escrevendo um pouco também da minha história, porque a gente entende que Deus, ele coloca marcas na gente para que ele nunca te perca de vista. Uhum. Então, e a cada dia aprendendo. Então, também sou uma eterna aprendiz. Eu acho que a gente tem que ter esse espírito, né? De estar ali, ter essa resiliência e entender que a gente não sabe de tudo. Por mais que você passou, tem uma jornada, e às vezes a tua jornada de sofrimento não é um terço do que uma outra pessoa passou. Então, eu gosto de falar um pouco da minha história, porque o testemunho, ele cura, né? Sim. Pessoas curam pessoas. Então, hoje eu vim aqui com esse propósito. Que legal. Liberar a cura. Amém. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Esses dias eu vi, Jaqueline, que quando Deus nos criou, Ele foi lá e fez a sua assinatura. Sim. Infelizmente, às vezes, as nossas escolhas e as nossas decisões, a gente acaba depreciando essa obra maravilhosa que Deus nos criou. É verdade. E às vezes, eu acho que você vai contar um pouquinho disso, a nossa convivência, ambiência, a frequência, que eu falo muito disso, também nos machuca, nos destrói. Aliás, eu lembrei aqui, Jaqueline, acho que vai valer muito para você. Uma vez, se você pegasse uma nota de R$100, ou vamos pegar $100, que é mais bonito, e você amassar ela todinha, amassar, pisar, ela vai estar ali bem suja, feia, porém, se você pegar ela, ela vale $100. Então, Não muda nada no valor, né? Quando Deus pensou na Jaqueline, criou a Jaqueline muito antes do ventre da sua mãe, já pensou essa mulher maravilhosa. Sim. Só que muitas vezes os desafios, as pessoas nos pisam, nos maltratam, mas a história hoje é sua, não é minha. Como começa essa história, Jaqueline? Eu nasci aqui em São Paulo e eu perdi minha mãe há um aninho de idade. E o meu pai, quando eu nasci, no primeiro momento, ele não me assumiu. E a minha mãe
teve outro relacionamento e ela engravidou mais uma vez. Já era a 4ª filha dela. Isso que eu ia te perguntar. Vocês são em quantas irmãs? 4. 4 irmãs. Né? A minha primeira irmã é a Viviane, a minha avó cuidou. A segunda irmã, a minha mãe deu. Então, agora que eu fui atrás da minha história para escrever o livro, eu descobri que eu tenho mais uma irmã. E pode se chamar também Viviane. Você não sabe ainda, você não falou com ela? Não, porque a minha mãe deu, minha avó não sabe para quem que ela deu essa menina. E aí a minha avó, eu fui perguntar para minha avó a minha história. Porque assim, o pavor que eu tinha da minha avó era tão grande, eu nunca conversei com a minha avó. A minha avó era muito autoritária, eu apanhava muito na infância, então não havia conversa, era só porrada. Antes de a gente chegar na sua infância, vamos buscar um pouquinho esse fato que aconteceu quando você tinha 1 aninho de idade. E aí, quando eu tinha 1 aninho, a minha mãe engravidou de outro homem. E ela foi instruída, tá? Porque ela era muito nova, muito inocente. Eu sei que ela era inocente porque eu saí aos 15 anos da casa da minha avó e eu era um bebê. Não tinha malícia nenhuma. Então, minha mãe, com 22 anos, ela era muito inocente. E eu falo assim, o ambiente que a gente cresceu, o ambiente que ela cresceu e o ambiente que eu cresci depois, não mudou em nada. E hoje eu vou lá, depois de mais de 30 anos, eu vejo que não mudou nada. As pessoas que estão lá, elas têm a mesma cabeça, porque não tem estudo, não tem formação, não tem orientação, não tem nada. Então, minha mãe não tinha orientação, né? E aí ela tomou um chá abortivo. E aí a gravidez já estava bem avançada. Então, no dia que era para minha irmã nascer, as 2 faleceram. Ela teve hemorragia. As duas faleceram. A minha mãe teve hemorragia, a bebê nasceu com problema respiratório devido à tentativa do aborto. E naquele dia, que era um dia de vida, foi um dia de morte. Eu lamento. Mas vamos seguir porque a história não termina aqui, né? Não, a minha avó veio, né, pro enterro da minha mãe, só que naquela época era só ônibus, demorava 7 dias, então ela chegou para a missa de 7 dias, aqui em São Paulo, e aí ela se deparou com toda a história. Outra coisa muito importante da gente falar é o espírito de fofoca. Tá. Isso aí acaba. E acabou um pouco com a minha vida, porque assim, a minha avó recebeu a notícia que a minha mãe tinha morrido à míngua. Eu ouço essa palavra desde quando eu era criança, porque a minha avó criou um ódio da família do meu pai. E a família do meu pai, eles são parentes da minha avó. O meu avô paterno é tio da minha avó materna. Família é uma só. E aí, quando a minha avó recebeu essa fofoca, olha, a sua filha morreu à míngua, precisou de sangue, ninguém deu sangue para ela, ninguém doou sangue, a minha avó decidiu me levar. Porque como meu pai também não tinha me assumido, a minha avó, não, então eu vou levar a menina. E onde morava a sua avó? Teresina, Piauí. Teresina. Tá? No Nordeste. E aí, assim, eu até perguntei agora recentemente pra minha avó, você me odiava? Porque eu achei que ela me culpava pela morte da... Eu achava, né? Que ela me tratava com tanta raiva, assim, com tanto ódio, tanta agressão física e verbal, que eu achava que ela me culpava pela morte da minha mãe. Mas eu já sabia que a minha mãe morreu, não foi no meu parto, né? E aí o meu pai ficou também... Ele me perdeu, mas ele também não tinha uma vida certinha, não. Ele era drogado, ele morreu, né? Quando eu tinha 3 anos, levou um tiro no abdômen, num bar. E ele também morreu de hemorragia. A mesma causa da minha mãe. Então, assim, eu acabei ficando órfã e não tive mais contato com a família do meu pai até os 18 anos. Jaqueline, a gente vê na sua história que é um começo muito difícil para uma criança, né? E a criança, ela não tem esse conhecimento, ela é inocente, entre aspas, ingênua, né? Porque ela não conhece a realidade. Quando que você começou a sentir a realidade na tua vida? Eu só vou pedir, Jaqueline, que você tire esse anelzinho. Não, só o do dedinho. Tá batendo, Como né? que a gente fala e bate, os meninos lá olham pra mim e vão lá... Não. Tira. Você consegue tirar? Só o do dedinho. Você vê, aqui é tudo ao vivo, tudo sem cortes, tá? Tá. Vamos caminhando. Então, Jaque, pode deixar aqui em cima mesmo? Pode deixar aqui. Quando começou você ter realidade da vida como criança, como menina, quando começou a cair a tua ficha? Muito nova. Eu não tenho memórias antes dos 6 anos, tá? Eu não tenho. Mas como a minha irmã
mais velha, 4 anos, a minha irmã lembra do dia que eu cheguei em Teresina. Olha. Ela falou, olha, você é igual ao seu filho, branquinha, bochechinha rosinha, loirinha. A nossa mãe chegou, que a gente chamava a nossa avó de mãe, né? Chegou com você no colo, colocou você no chão, você começou a engatinhar, tal. E essas são as memórias da minha irmã. Então, ela tem muitas memórias minhas, bem bebezinha. Eu tenho memórias a partir dos 6 anos. Uhum. A casa que a gente morava era... Já ouviu falar em casa de taipa? Já. Casa de taipa, ela é uma casa feita de barro. Ela é chão batido. Ela é tipo assim, uma casa muito engraçada, não tem teto, não tem nada. Tipo aquela música, né? A minha casa não tinha teto. Chovia, entrava água pelo teto e pelo chão. Era uma coisa assim louca, porque como não tinha piso, não tinha nada, e a minha avó me acordava de madrugada para tirar essa água. Sério? É. Você com 6 aninhos. Com 6 aninhos, de madrugada, e eu era a única, tá, Dê? Então, assim... Mas quantas pessoas viviam nessa casa? Mais de 12 pessoas. E ela pegava a nenê de 6 aninhos. Pegava criança. E aí, assim, eu comecei a ter responsabilidades dentro de casa. Eu era responsável em limpar todo o quintal. Era um quintal, na época, grande. E também a gente não tinha banheiro. E todos os adultos faziam as necessidades fisiológicas lá. Então, quem tirava os dejetos era eu. Não é como antigamente tinha um banheiro fora de casa, nada disso. Nem banheiro tinha. Tinha um banheiro, só que era uma fossa a céu aberto. Então, você imagina, chovia, entrava água ali, escorria. É bem difícil. Sabe, Jaqueline, infelizmente, ainda hoje no Brasil, em alguns lugares, ainda essa miséria continua. No Nordeste, é assim, tá? É. Eu conto um pouco da minha história. Hoje eu conto bastante para dar o testemunho, porque as pessoas não fazem ideia que eu saí daquele lugar. As pessoas, nossa, como assim? Eu falo, era assim, gente, não tinha banheiro, era fossa, né? Você botava um buraco ali. Às vezes, meu avô tinha criação de galinha. Às vezes caía uma galinha ali, quando era eu que tinha que tirar a galinha, lavar aquela galinha. O pior não é isso, não é fazer tudo isso, é ser criança e fazer tudo isso. Praticamente você perdeu a sua infância. Não tive infância, nem adolescência. E aí, a gente tinha, no lado da casa, a gente tinha um corredor que escoava, né, tudo isso. E a minha avó falava, vai limpar. Não tinha luva, não tinha nada, botava a mão mesmo. Eu lembro, assim, eu não sei como que eu tenho unha hoje, tá? Porque as minhas unhas caíam sempre. Os meus dedos viviam infeccionados de tanta sujeira que eu pegava ali. Então, essa foi a minha infância. Sabe, Jaqueline, é até triste ver uma história dessa, mas é a realidade, né? E quando a gente estuda a nossa mente é fantástica, Jaqueline. Porque da mesma forma que ela tem o poder de nos lembrar, ela também tem o poder de fazer esquecer. Porque eu acredito que hoje você como mulher, mãe, filha, você lembra, mas você não tem aquele sentimento ruim, né? Isso tudo você superou. E eu acredito que isso começou com quantos anos? Você tomar uma decisão de mudar essa vida? Mudar a vida começou com 17. Mas se libertar dessa vida não é fácil se libertar, Sim. tá? É assim, quem passa por isso, você come. Você come aquela comida. Eu comi aquela comida ruim durante 17 anos. Até agora ela me afeta. Sério? Você tem ainda esse não momento esquece, emocional? Não esquece. Assim, você perdoa, eu perdoei a minha avó. Eu achava que eu não amava a minha avó. Hoje eu entendo que eu amo a minha avó, porque eu fazia de tudo na infância para agradar a minha avó. Eu fazia de tudo. Então eu amava a minha avó. Sim. Eu queria que ela me amasse, mas ela não... amar é uma decisão. A minha avó escolheu não me amar, porque o amor estava nela. Ela amava algumas filhas. Não eram todas as filhas. A minha avó teve 12 filhos. E a minha irmã, que é a Viviane, ela registrou como filha também. Uhum. Eu não, eu era neta, né? Mas eu chamava ela de mãe. A minha avó não me deu espaço nem como filha e nem como neta. E assim, uma das coisas que mais me magoava lá dentro da casa da minha avó é que eu era alargada. Eu não era filha, eu não era neta. As pessoas perguntavam, quem é essa menina? Ela foi achada na lata do lixo. E tem uma história que eu vi da pipoca. Conta a história da pipoca pra gente. Aí dos 6 aos 9 eu trabalhava em casa, fazia todas essas atividades. Eu era responsável com essa idade em fazer as compras da casa.
A minha avó me falava, olha, você vai lá na mercearia, você vai comprar isso, isso e isso. E eu decorava o que eu ia comprar nos dedos. Então, assim, ela me falou que ela quer arroz, feijão. A gente não comia carne, tá? Naquela época, era osso. Eu ia no açougue só para pegar a ossada. Eu ia na peixaria só para pegar a cabeça de peixe. Então, a responsável em fazer a feira da casa era eu, já com essa idade, tá? Trazendo as sacolas pesadas. E a minha avó notou que eu tinha facilidade com números. E eu já sabia passar troco, com 9 anos de idade. Mesmo ela me tirando da escola, tá? Para trabalhar integral. E aí, a minha irmã mais velha, ela expulsou de casa. Ela expulsou. Minha irmã tinha 17 anos, ela falou, olha, nega safada, hoje você sai da minha casa. Minha irmã é morena. E assim, preconceito era o mínimo que a gente sofria, tá? E ela expulsou minha irmã de casa e com 12 anos eu tive que assumir o carrinho de pipoca. Então, eu saía de casa 8 horas da manhã e voltava às 11. Com dinheiro. Se eu voltasse sem dinheiro, eu perdia uns dentes. Né? Levava umas bofetadas. E ela deixava bem claro. Então, assim, hoje é a educação positiva que o pessoal brinca, né? Falando. Então, ela deixava bem hoje, claro. Se você dá uma chinelada na criança, é abuso, né? Mas... Eu até, assim, hoje com a instrução que eu tenho do Espírito Santo, a criança não merece apanhar. Sim. Ela não tem noção cognitiva para o que você está cobrando dela. Ela não merece apanhar. E olha assim, olha o tamanho dessa mão. Pega uma mãozinha de uma criança de 6 anos, que é a idade do meu filho. Hoje eu tenho essa noção. Tá? Que uma criança ela tem que receber 4 coisas. Ela tem que receber pertencimento, que é uma coisa que eu não tinha. Né? Você pertence a essa família. Amor, proteção e limite. Os pais não dão limite hoje. E nem amor, muitas vezes. Dão um celular na mão da criança. Que é uma coisa que eu luto muito, né? Eu tenho crianças hoje que eu dou aula, que eu falo assim, poxa, como que uma criança de 4 anos tem um celular? E ela pode ficar o tempo que ela quiser naquela tela. É uma coisa absurda isso. Talvez seja mais nocivo ainda do que um tapa, né? Mas isso. Assim, é algo que você tá dando o que ela não precisa para a idade dela. O que ela precisa, que é amor, carinho. Vem, você pertence aqui, ó. Mamãe chegou do trabalho, a gente vai cozinhar junto, eu vou te dar atenção. Os pais não dão limite. Uma criança xinga a mãe hoje em dia. Xinga e fica por isso mesmo, sabe? A mãe fala, eu vou te bater, a criança, eu que vou te bater. E fica por isso, não tem a correção no amor. Porque é isso que Jesus nos ensina, né? Jesus, quando ele teve o contato com as crianças, ele colocou no colo e falou, delas são o reino dos céus, Inclusive, né? os adultos falam, não, senhor, tira as crianças. Tira as crianças, os discípulos querendo tirar as crianças. Ele falou, não, pode, deixa vir a mim. Porque delas são o reino dos céus. E com 12 anos você já foi pegar o carrinho de pipoca e foi... E fui trabalhar. Trabalhar duro, tá? Todo dia? Todo dia. Não tinha folga dele. Sábado e domingo também? Sábado e domingo também. Com 12 anos? Com 12 anos. E eu acho assim, hoje eu vejo isso, eu penso, cara, não que uma criança precise trabalhar, mas dentro das condições que eu vivia, tipo, acho que foi Deus ali me tirando, me livrando. Porque quando eu estava dentro de casa, eu apanhava todos os dias. Eu era o saco de pancada. Então, assim, a minha avó não me assumiu como filha, eu não tinha mãe, todo mundo da casa me batia. Até os meus primos me batiam. Eu tenho cicatriz aqui na minha perna, que meu primo jogou um pedaço de tijolo. Uma banda de tijolo na minha perna. E abriu um rumbo desse tamanho. Então, assim, quando eu ia revidar, a mãe dele vinha pra cima de mim e me batia também. Então, os meus primos não apanhavam das outras tias porque eles tinham mãe. E eu apanhava de todo mundo porque eu não tinha mãe. E a minha avó também me batia, entende? E isso te gerou uma certa mágoa, rancor, raiva, ódio? Ou como que você lidou com tudo isso, Jaque? Na infância, eu lembro que eu me sentia assim muito triste na primeira infância, até os 9 anos, né? Sei lá, até os 12. Na adolescência eu fiquei revoltada. Na adolescência... Porque você já estava mais menina, né? Você já era... E você não aguenta mais. Eu lembro assim de eu me pegar pensando, falei, cara, eu vou morrer apanhando, é isso mesmo? Porque assim, não era... Era espancamento. No dia que essa minha tia me espancou, ela subiu aqui em cima de mim. Eu era um graveto, tá? Eu era muito magrinha, assim. A minha tia era mais forte do que eu. Ela subiu aqui em cima de mim, na minha barriga, e me esbofeteou. Me nocauteou. Até ela achar que ela tinha me matado. E eu lembro dessa sensação de morte. Você desfalecendo, o ar faltando. E eu tive um sonho agora recentemente, que foi um sonho eu caindo numa areia movediça e eu tendo certeza que eu ia morrer. E eu tive essa sensação no sonho. Eu falei, cara, quando eu acordei, eu falei assim,
eu já tive essa sensação, eu já senti essa sensação. Aí eu lembrei no dia que a minha tia me espancou, até ela achar que eu tinha morrido. Então, para mim, ali também já veio a mão de Deus, sabe? Tipo, não, hoje não é o dia da tua morte. Eu não determinei hoje, né, que seria o dia da tua morte. Então... Isso é legal, né, Jaque? Eu tive muitas experiências com Deus nesses períodos sombrios, assim, de... E aí, depois desse incidente, vamos dizer assim, desse fato, você fugiu de casa, foi isso? Aí eu fui pedir ajuda pro meu avô. Você perguntou no início da entrevista, e seu avô? Porque o homem, normalmente, a gente sabe na Bíblia que o homem é a cabeça, né, ali da família. O meu avô, ele era muito apático, a minha avó dominava tudo, né? E, infelizmente, nessa fase já adolescente, eu tive experiências terríveis com o meu avô. O meu avô começou a me assediar sexualmente. E quando eu estava nesse episódio, pós-morte, eu fiquei desesperada, porque a minha vida era ruim, só que ficou pior. Porque eu chamei a polícia nesse dia, né? Quando eu levantei, depois do espancamento, eu desmaiei, não sei quanto tempo eu fiquei ali, eu fui para casa de um amigo meu. Quando o meu amigo me viu, ele falou assim, ou você vai chamar a polícia para eles, ou eles vão te matar. Eu lembro que nesse dia eu estava com uma camiseta branca. Eu cheguei na casa do meu amigo com a camiseta vermelha. E o rosto irreconhecível, de tanta porrada que eu levei. Aí ele falou assim, Jaque, se você não chamar a polícia, a tua família vai te matar. Porque não é possível, cara. Aí ele falou, posso chamar? Eu falei, chama. Aí ele chamou a polícia, o policial veio, apurou o fato e foi embora. E eu continuei lá. Não tomaram nenhuma providência? Nenhuma providência. Conversando agora recentemente com a minha irmã, eu falei, cara, tudo que a gente passava, ninguém chamou o conselho tutelar. E a minha irmã tem uma memória excelente, né? Ela falou, chamaram. A vizinha da frente chamou. No dia, a mamãe te escondeu e comprou uma roupa nova pra mim. E mostrou eu toda linda, bonitinha, limpa. Porque a gente andava suja, mostrou, né? Mostrou a tua irmã ou mostrou você? Mostrou só ela. E não perguntaram se tinha mais criança. Ah, entendi. Era como se ela fosse você e falou aqui, ó. Tá aqui a criança. Tá limpa, arrumada e tal. Então, assim, e hoje eu falo muito sobre isso, né? As vítimas dentro da casa dos pais, da própria família. Essas vítimas, eu não fui uma vítima socorrida. Tipo assim, sabe? Alguém foi lá e me socorreu. É a vítima mais difícil de socorrer. São essas vítimas. Então, eu vou tirar o relógio porque tá batendo ali. Eu tô ouvindo que tá batendo. A gente fala com a mão, né? Já... Cara, eu acho que eu sou meio italianona, assim, né? Uma pausa aí. Se eu soubesse que você tinha uma história assim, eu ia falar, não aguento, põe outra pessoa aqui. Mas que trajetória, né? Ainda bem que essa trajetória não acabou naquele dia, né? Não. Que nem você falou. Aquele dia não foi o dia da sua morte. Eu tive muitas tentativas, assim, de morte. E eu gosto de falar isso porque foi tudo até os meus 17 anos. Quando eu fugi da casa da minha avó, a minha irmã veio me ajudar e conseguiu que eu ficasse na casa de uma amiga dela. Menos de um mês na casa dessa amiga dela, houve uma confusão lá no bairro, eu fui curiar. Como que é? Curiar, fui olhar. Ó, pessoal, essa aí eu nunca tinha ouvido. Fui curiar. E os curiosos... por isso que é de curiosos, de né? curiosos. Os curiosos pagam. Naquele alvoroço, eles me pegaram e me jogaram no chão e eu fui espancada ali na rua. Quem pegou? Pessoal, a sua família? Não. Tava tendo uma confusão na rua, vou voltar a fita. Aí já não era mais a minha família. Aí não era. Aí você foi curiar. Eu fui curiar e eu não sei se eles me confundiram com alguma pessoa. Tá. E eles me jogaram no chão e me espancaram. Aquele dia, de novo, eu achei que eu ia morrer. Era chute, era puxão de cabelo, pra você ter ideia. Por isso que você é essa mulher forte e resistente aí, né? Resiliência com você fica assim... Cara, apanhei muito na vida. Tipo, até falo pra Deus, Senhor, tudo que eu já tinha pra sofrer já foi, né? Já paguei minha cota aqui de sofrimento. Agora é só alegria. Mas assim, eu lembro... Aí uma amiga minha forte tirou um, tirou outro, me puxou assim pela roupa e me tirou dali. Mas no dia seguinte eu não conseguia botar a mão na minha cabeça, de tanto que eles puxaram meu cabelo. E após ali, eu conheci Jesus. Como foi? E dia antes também, eu quase fui estuprada na rua. Uma menina, mulher, a gente está falando de mulheres. Eu acho que, assim, muitas mulheres já sofreram assédio, já sofreram
tentativas, ou já até foram estrupadas. E, infelizmente, é um número muito alto. E assim, coisas que meu avô fez comigo lá na infância, eu não entendia que era um estupro, tá? Eu nunca falei, eu nunca tinha falado. Porque é algo que rasga a tua alma por dentro. Mas você nunca falou até hoje ou você nunca falou pra ninguém? Não, eu falei agora porque eu tô escrevendo um livro. Tá. Eu nunca falei até os meus 40 anos. Uhum. Eu nunca falei. Então, e como foi carregar isso até os 40? Você conseguiu superar até os 40 ou você está superando agora, Jaque? É assim, eu consegui superar, mas foi algo que parece que quando acontece, você coloca ali um pano preto por cima e fala, vamos seguir a vida. Mas o que eu agradeço a Deus é que não foi roubada a minha inocência. Houve tentativas, ok? Então, assim, até de eu entrar no carro de um homem, eu entrei na infância, com 9 anos, indo lá no carrinho de pipoca, no meio do caminho, o cara falou, tem uma roupa para te dar. Seu Antônio aqui mandou te dar umas roupas. E, coincidentemente, o seu Antônio era o meu vizinho da frente. Eu entrei no carro do homem. E esse homem pediu para eu baixar as roupas, as minhas partes, para ver minhas partes íntimas. E Deus botou a mão. O homem falou, a casa aqui é essa, tá fechada. Voltou e me deixou no mesmo lugar que ele tinha me pego. Sabe? Sem nada... Com certeza ali houve uma intervenção. Teve uma intervenção divina. Então, assim, houve muitas tentativas, são muitos riscos. Eu acho que, assim, principalmente quando você não tem um cuidado dos teus pais. Eu não tinha cuidado. A minha avó falava, olha, vai lá, vai fazer compra, vai vender pipoca até 11 horas da noite. Não tinha. Para ela queria só o dinheiro que eu trazia, né? Então, não tinha preocupação. E aí, quando eu fugi da casa dela e fui para casa dessa amiga, que eu fui espancada de novo, eu fui espancada... 2 semanas antes eu estava vindo de uma festa, que achei que eu fosse dormir na casa da minha amiga falou, não, você não vai dormir aqui, pode voltar para tua casa, era meia-noite. E eu ouvi a voz de Deus naquele dia, para. Eu no meio da rua eu parei. E aí eu olhei e vi um poste, e tinha um homem atrás do poste. E do lado era um terreno baldio, assim, ó. Eu voltei correndo. Se eu tivesse ido, o cara me pega ali, me joga no terreno e pronto, isso acontece já era. até hoje. Até hoje, né? Aqui em São Paulo, não é só lá, não. Sim. Então foram muitos livramentos. Teve muitas intervenções, assim, divinas. E naquele mesmo ano eu conheci Jesus. E aí foi transformando a tua vida, mas quando você continuou morando lá, naquela região, ou você veio para São Paulo? Como que é a sua história? Menos de um ano eu fui para Natal, na verdade. Eu escrevi uma carta para minha avó paterna aqui em São Paulo. A minha tia Cleide respondeu a carta depois, né? Porque a minha avó paterna queria muito me conhecer. O filho dela tinha falecido. Eu era a única coisa que o filho dela tinha deixado. Legal. Então ela queria muito. O sonho da vida dela era me conhecer. E aí, quando eu mandei a carta... a minha tia respondeu, essa minha tia já tinha ido lá, em Teresina. Ela já te conhecia? Ela foi lá, quando eu tinha 15 anos, ela foi lá me conhecer, tirou fotos, tal, né? Quando eu saí da casa da minha avó, aos 17 anos, eu lembrei dela. Eu falei, cara, ela falou que eu tinha uma família lá em São Paulo, né? Tô vivendo aqui, ninguém me ama nessa terra. Vamos ver se alguém lá tem interesse em me conhecer. E aí, quando eu escrevi a carta, minha tia foi lá de novo me visitar. Eu já estava nessa casa de família, eu era babá, né, dessas crianças, eu já não morava mais com a minha avó, né? Então, depois ela... Aliás, você falou para mim, né, antes de a gente começar a entrevista, que nesse período do 17, você passou por várias casas e não era abusada fisicamente agora, mas era abusada talvez emocionalmente, né? Porque você tinha um trabalho meio... Eu não vou falar escravo porque é muito pesado, né? Mas era meio escravo. Também, assim, ó, essa casa que eu era babá, eu não tinha folga. Não tinha folga. Eram 3 crianças e eu fui contratada pelo pai das crianças para cuidar das crianças. E a avó das crianças me colocava para fazer tudo. Eu limpava a casa, eu lavava a roupa de todo mundo, eu lavava a louça. Eu só não fazia comida, que era a única coisa que ela fazia. Todo o resto eu fazia. Aí você começou a lembrar da sua infância. Tudo que você estava vivendo ali, você estava vivendo nesse novo ambiente, né? Detalhe também, todas as casas que eu passei, houve tentativa de abuso. Deixa eu perguntar uma coisa, talvez você nunca pensou nisso. Como que você lidava com as crianças?
Eu sempre tive um relacionamento excelente com as crianças. Porque você poderia transferir toda a tua raiva para elas, né? Sim. Mas assim, eu tenho um relacionamento muito bom com as crianças, eu me identifico muito com as crianças, né? Hoje na minha igreja eu sou a tia das crianças, eu que dou aula para as crianças. Depois que eu tive o meu filho, eu tive que me tratar de muitas coisas, por quê? Peraí, vamos, antes de entrar lá. Antes de entrar nesse detalhe, é bom falar, porque assim, tem uma coisa que é uma programação que é feita na tua cabeça. Eu lembro que eu falava com meu filho, ele tem que apanhar, porque senão ele não vai prestar. Mas essa frase não é minha, essa frase é da minha avó. É da sua avó. Entendeu? E você rejeitou, né? Não, aí você se trata. É verdade. Você se trata. Mas então vamos lá, 17, aí 19, sua tia foi te buscar, te trouxe para São Paulo? Para Natal. Levou para Natal. E aí, como começou a mudar alguma coisa? Mudou tudo. Mudou tudo. A casa da minha tia foi a primeira casa que eu fui tratada como gente, tá? E como membro de família. Ela é membro aqui da família. Porque as outras casas eu era empregada. E lá no Nordeste as pessoas deixam bem claro. Você é empregada. Você come depois que todo mundo, né? Você... A sua tia ainda tá viva? Tá viva, graças a Deus. Você me disse que... Eu te perguntei, né? Quem te inspira é essa tia? Essa tia, ela me inspira muito. Porque, assim, ela veio de uma situação bem humilde. Ela é a filha mais velha dos meus avós. Meus avós vieram também lá do Nordeste. Eram feirantes aqui em São Paulo. Ela estudou, né? Ela é auditora fiscal. Então, assim, é uma das pessoas da família assim, que teve sucesso, que mudou a realidade dela através do estudo, do trabalho. É uma pessoa cristã, né? Lá em Natal Então, a gente ia para a igreja juntas. Sabe qual que é o desafio? Vale. Você vai olhar para essa câmera aqui e vai falar para sua tia, porque ela vai assistir esse podcast. Vai, eu vou falar para ela. Agradece. Eu quero te agradecer, Cleide. Eu chamo a minha tia de Cleide, porque o meu primeiro trabalho, ela era minha chefe. Ela era auditora fiscal do INSS. E eu fui trabalhar no INSS como estagiária. Então, Cleide, eu quero te falar que você me inspira muito. Agora, no Dia das Mães, você me mandou uma mensagem maravilhosa falando que eu tenho um lar, sim. Eu tenho uma casa que eu posso chegar sem avisar e eu vou ser bem recebida. E a sua casa, que ela já está morando aqui em São Paulo, né, em Taubaté. Então, quero te agradecer pelo acolhimento. E os 10 anos que eu vivi com você em Natal foram os meus 10 melhores anos. Você acredita? Aí, vamos, ponto, acabou o podcast, vamos encerrar aqui, já valeu? Já valeu. Já deu o tempo. Mas como esse relacionamento, né, que as pessoas, isso é muito importante para as pessoas, né? Como as pessoas tratam as outras pessoas, né? As pessoas esquecem que as crianças crescem, né? E como essa tia foi importante na sua vida, né? Cara, ela me salvou. Claro, né? Primeiro Jesus, mas assim... as pessoas, elas podem fazer algo. E eu falo muito isso, assim, referente às crianças hoje, né? Você pode fazer algo. Você não precisa só... A minha tia, ela quis me adotar. Ela falou assim, você quer que eu te adote? Você acabou de fazer 18 anos. Se você quiser, vai ter que ser juridicamente. Eu me arrependo disso, sabia? De ter falado não, porque eu não queria criar... Eu não queria que ela entrasse judicialmente. Falei, não, eu sei que você já me considera, já sentiu o amor ali, mas eu me arrependo, eu queria ter, porque eu não tenho o nome dos meus familiares paternos, né? Eu não tenho. Mas hoje eu deveria ter uma coisa. tido. Hoje você é esposa, mãe, né? Sim. Depois de quanto tempo você começou a ter um relacionamento? Porque não sei se isso te influenciou, mas além da tua avó te tratar, você também tinha uma experiência ruim com os homens, né? Isso te marcou também a sua infância, a tua juventude? Então, não negativamente, né? E assim, até lá na casa da minha avó, como eu já tinha 15 anos e eu tenho um porte alto, assim, né? Eu já tinha aparência de mulher. Com os meus 15 anos, eu já tinha 1,72 m que eu tenho hoje e tal. Então, tinha pretendentes, né? Eu lembro que os meninos iam lá na casa, já eram rapazes, assim. O último que foi, a minha avó falou, olha, vaza daqui, senão eu te meto a vassourada. Some, moleque, some. Que essa menina aí ainda tem muito trabalho para fazer. Então assim, e aí teve um palhaço de circo. O palhaço foi com gracinha. E esse palhaço me fez eu ter um dos maiores castigos da minha vida. Falaram lá pra minha avó, né, que eu ia fugir com o palhaço.
palhaçada, né? Uma palhaçada. Fizeram uma palhaçada com Filho, ela me pegou, me colocou. E isso que me doía, porque eu já era moça. Então, assim, a minha avó me pegou, falou assim: você vai ficar de joelho aqui no milho, Dê. E tinha um banco, tipo um banco assim de madeira igual esse aqui, só que ele vinha até aqui, ó, com um banco de madeira na cabeça. Caramba. Então, assim, eram uns castigos e ela não tinha noção, sabe? Lá Teresina é Tem muito, gente que muito acha quente. que isso é inusitado, né? Que não existe, né? Não Não. Que não acontece com ninguém isso aí. Infelizmente, eu acho que acontece ainda hoje com muitas pessoas, né? Acontece muito, porque para eles lá é questão de disciplina, sabe? Tô disciplinando aqui a criança. E eu quase desmaiei nesse dia. A sorte foi que o irmão do meu vô falou: olha, e, assim, aquele sol lá é 40 graus, mas queimando mesmo, né? Eu tava assim no quintal. E aí o irmão do meu vô falou: se você não tirar ela de lá, Didi, o apelido da minha avó é Didi, ela vai cair dura ali, ela vai desmaiar. E eu tava quase desmaiando. E fora as vergonhas. Então, assim, por que eu fiquei revoltada na infância? Que eu acho que é bom a gente falar nisso. A minha avó, enquanto eu morei lá, ela me batia. Não importa se eu tinha 15 anos, 17 anos. E aí, como eu vendia pipoca na rua, os meninos iam lá no carrinho de pipoca pra chavecar. Aí eu tava com um rapaz conversando, sentada assim, e ele aqui de frente. Ele viu a minha avó vindo, eu não vi. Eu só senti o tapa, assim, ó, no ouvido. Eu tenho um labirintite hoje, tenho um problema sério, não escuto direito por causa dos tapas da minha avó. Ela me deu um tapa tão grande que eu caí no chão, chinelo voou, chinela havaiana já com 300 pregos. Mais um prego estourava ali. Não sabe, cara, não sabe. A Havaiana hoje é top, né? É top. Mas... E aí, assim, isso me causava revolta. Porque ela não falava: olha, depois a gente conversa em casa. Não tinha conversa. Não tinha conversa. É o que eu acabei de falar no início do podcast. Eu conversei com a minha avó agora, com uns 40 anos. E ainda assim, ó, tremendo, pedindo, orei muito. Falei: Senhor, me livra desse terror. A gente já vai chegar aí. Porque esse conserto, essa cura, ela é possível. Mas a gente já vai chegar. Você casou com quantos anos? 31 anos. Nossa, casou já... Velha. Né? Eu não vou falar velha, mas já com uma idade... Naquela época, essa idade já era bem... Naquela época eu tenho 42. Faz 10 anos, então. Porque assim, eu me remeti lá na tua infância. Lá na infância. Não, mas eu casei... porque assim... Tem 10 anos de casado, praticamente. Eu tinha... Você falou medo de homem. Eu não tinha medo de homem. Eu tinha medo da gravidez. Por quê? A minha avó amava as filhas dela, né? E a minha avó paparicava muito as filhas dela. Mas as minhas tias fugiam e voltavam uma criança. Voltavam grávida. Então, mesmo a minha avó amando as filhas, ela humilhava as filhas. E esse era o meu terror e o terror da minha irmã. Uhum. Porque, assim, era a humilhação que as minhas tias passavam depois que voltavam para casa da minha avó grávida. E praticamente todas, tá? Eu só tenho uma tia que é casada até hoje. Minha avó tem 6 ou 7 filhas. Hoje ela ainda é viva? Viva. Tem que pedir oração, porque ela não tá bem, né? Ela tava internada, tá com pneumonia e tal, mas ela é viva. E eu sinto, assim, que o Senhor tá honrando a vida dela, porque de alguma forma ela criou. A minha avó criou mais de 20 netos. Então, honra a vida dela também, né? E a gente entende, quando você estuda, a minha avó, ela meio que deu o que ela recebeu. Porque ela não foi amada também pela mãe dela, né? Isso é muito legal, né? Isso é muito bom a gente falar, sabia? A gente não... Ela também não deve ter uma infância... Eu acho que ela... Muita coisa que ela fez com você, ela trouxe da infância dela, né? Trouxe da infância dela. E assim, enquanto ela estava ali na cadeira do poder, ela decidia. Hoje, quem está na cadeira do poder da minha vida sou eu. Eu decido. Isso é muito importante, a decisão. Porque assim, você poderia estar tendo os mesmos hábitos, as mesmas atitudes que ela por causa dessa revolta. Porém, você se deu uns 180 graus, né? Essas duas coisas, você só muda, primeiro, quando você encontra a tua identidade em Cristo, e foi o que eu encontrei agora. Então, eu conheci Jesus com 17 anos, mas não tinha relacionamento com ele. Eu não sabia que eu era filha, que eu era amada, que pelo fato de eu ser órfão, tem uma promessa aqui na Bíblia para os órfãos. Deus passa a ser pai direto dos órfãos aqui na Terra. Então, ele tem um olhar especial para os órfãos. Sabia que na Bíblia fala que a verdadeira religião é aqueles que cuidam das viúvas e dos órfãos?
tá? É a única forma de você dever a Deus, tá? Se você quer dever a Deus, começa a cuidar dos oprimidos, dos necessitados. Isso tá... Não, ele vai ficar devendo para nós, né? É. Entre aspas, Ah, né? é Entre verdade, aspas, é verdade. né? É, você depositar ali nos céus, isso, né? Você está depositando, porque assim, é só ele que cuida dessa classe oprimida, né? Então, assim, é órfão, tem ninguém aqui na terra por ele? Então, eu sentia muito isso, tá? Os meus vizinhos me chamavam de escrava branca. Era muito louco, assim. Tipo, ninguém defende ela. Eu apanhava em casa, eu apanhava na rua, eu apanhava dos vizinhos. Apanhava, assim... Tinha um menino lá, o apelido dele era Boião. Boião. Porque ele parecia um boi. De tão forte que ele era. Ele me encontrava na rua, ele me espancava. Me espancava, assim. Eu voltava para casa arrebentada. Então, as pessoas falavam, vou bater porque ninguém vai vir depois aqui reclamar mesmo. E você não era tipo aquela menina boca dura que provocava, né? Pelo contrário, né? Eu pedi pra minha irmã me falar como que eu era. Ela falou, você era besta, filha. Você era famosa trouxa hoje em dia. E eu era besta em todos os sentidos, porque dentro de casa eu tentava agradar, pra ver se alguém me amava. E na rua eu fugia, eu me esquivava. Então vamos falar do que é importante e do que te transformou hoje nessa mulher maravilhosa que é, o pouco que eu conheço, essa história sua. Eu acho que poucas pessoas iriam resistir ao que você resistiu. Verdade. E se transformar naquilo que você se transformou. A gente está falando da Bíblia, né? Eu ganhei essa Bíblia aqui, Jaque, de um casal amigos, e eu sempre tive vontade de ler a Bíblia inteira, mas eu nunca consegui. Talvez eu já tinha até lido algumas partes, até tinha lido, mas de Gênesis a Apocalipse, do 1 até o final de Apocalipse, eu não tinha lido. Você sabe que dá para fazer isso, né? Então, aí eu ia ler. Aos pouquinhos, todo dia, um capítulo. Mas olha que legal. Aí eu ganhei essa Bíblia, Jaque. Todo dia é um Velho Testamento, um Novo Testamento, os Salmos e Provérbios. Ela já vem assim separada. Ela já vem assim separada. É a Bíblia 360, vamos fazer a propaganda aqui, ó. 365 dias. Aí, cada dia, você tem um texto aqui. Então, o Velho, o Novo e Salmos e Provérbios. Cada dia é um pouquinho. Sim. Eu agora... já estou na segunda leitura, né? O ano passado esse ano eu terminei a primeira leitura dela. Toda ela? Toda ela. Ai, que legal. E aí também eu vou marcando, é muito legal que aí você marca. Mas sabe o que é mais legal? Por que eu estou te falando isso? Porque quando você começa a ouvir a palavra assim, ter esse relacionamento diário, Deus fala aqui coisas que talvez não falaria de outra forma. Por exemplo, hoje eu estou na história de José e me faz lembrar muito de José, por isso que eu tô citando aqui. José do Egito. José foi vendido como escravo, depois ele foi, quando parecia que estava indo tudo bem, ele foi caluniado, né, injustiçado, aí ele foi para a cadeia, aí depois que ele foi para a cadeia, ele interpreta os sonhos lá do copeiro e do padeiro, parece que alguém vai ajudar ele, esqueceram, ficaram mais 2 anos lá, mas sabe, Jaque, eu já estou quase no final da história de José, né? Já sei. Mas Deus tinha um propósito em tudo isso. Eu vejo assim, é lógico que ninguém quer que uma criança sofra o que você sofreu. E parece assim, o que eu vou falar parece meio superficial, mas muitas coisas que você viveu transformou na mulher bela que você é hoje, nessa mulher amável. Por quê? Hoje você escolheu não ter o mesmo destino daquela criança. Pelo contrário, hoje você inclusive é professora de crianças e passa esse amor para essas crianças, né? Ensina o que é importante para essas crianças. Sabe o que a Bíblia traz lá? E por isso que eu te falei, quando a gente estuda assim dia a dia e vai se aprofundando no texto, José, ele tem a mesma história que você, sabia? Eu gosto muito, eu me identifico demais com a história dele. Quando ele tem os 2 filhos, o primeiro é Manassés, ele deu o nome de Manassés, que significa Deus me fez esquecer o tempo de sofrimento que eu tive. E depois ele tem o Efraim, que é Deus me fez prosperar no lugar que eu estive. Então é assim, é muito a tua história, né? Sim. Você conseguiu esquecer tudo, né? Não esquecer, você lembra, mas você não sofre por isso. E hoje você se transformou aí numa mulher bela, numa mulher
que tem um trabalho, uma líder no seu trabalho, na sua comunidade, uma profissional de alto gabarito, né, com responsabilidades e competências. A gente não poderia imaginar que a Jaqueline hoje era essa Jaqueline da infância. As pessoas não fazem ideia. É. As pessoas não fazem ideia. Eu gosto muito da história de José e ela é muito inspiradora, porque José, ele sabia a sua identidade desde sempre. Quando ele morava com Jacó, seu pai, ele já era governador ali. Porque ele não chegou lá na casa de Potifar sabendo administrar. Ele já administrava os bens do pai dele. A manta colorida que ele recebeu, eu já ouvi histórias, né, que ela, naquela época, quando o pai dava, ele tinha que dar para o primogênito, que no caso seria Rubens. Mas foi ele que recebeu. Porque assim, Jacó já tinha um escolhido. Jacó o escolheu para falar, não, você que vai administrar aqui os bens da família. E isso criou a ira, né, dos irmãos. Quando eu ouço um pouco do meu relato lá da minha infância, minha irmã falava assim, para onde a mamãe ia, ela te levava. Então, assim, não é que ela não gostava de você, ela ouvia muito, né? Eu tenho uma tia que acho que ela me odiava, sei lá, na infância, e essa minha tia fazia a cabeça da minha avó. Então, minha avó ouvia muito, e essa minha tia ficava enciumada, né? E falava, olha, ela aprontou isso. As minhas tias iam me vigiar para ver o que eu estava fazendo. Tem um cara lá. Porque minha avó não ficava lá o tempo todo, elas iam supervisionar para trazer intriga, contenda dentro da minha casa para minha avó me bater. E eu lembro de ouvir essa voz, eu lembro de ouvir essa frase. Bate, se não bater, ela não vai prestar. Porque nem sempre minha avó queria me bater. Sim. Então, assim, as minhas tias, que eram como fossem as minhas irmãs, traziam toda hora uma fofoca ali para criar essa confusão dentro da minha casa. Só que eu não tinha uma coisa que José tem. José, ele sabia quem ele era. Desde quando ele saiu da casa. Vamos jogar na cisterna. Para ele, ok, né? Tanto é que depois ele fala, a culpa não é de vocês. Deus precisou me trazer até aqui para tirar Israel da fome. E muito legal quando você lê a história, e aí a gente traz para a sua também, e vê assim, e Deus era com José e tudo que ele fazia prosperava. Inclusive, a casa de Potifar prosperou por causa de José, e Potifar entendeu que ele estava sendo próspero por causa da vida dele. Você se sente hoje assim também, já? Eu sinto. E assim, tem pessoas que entram na nossa vida e ela exala um determinado cheiro, né? E os lugares que eu chego, eu quero exalar um cheiro de perdão, de libertação. Tem muitas pessoas sofrendo, né? E assim, eu só me curei, a gente precisa falar da cura. Você se curou? Não, tem um processo, tá? Foram 40 anos, o mesmo tempo de José, né? Verdade, Então, eu saí da minha casa com 17 anos, José foi jogado no poço com 17. Até os 40 anos eu era escrava e eu tinha a mentalidade de escrava, porque eu ouvia na minha casa que eu fui achada na lata do lixo, eu ouvia dos vizinhos que eu era a escrava branca, né? Tanto é que eu tô decidindo o tema do meu livro, né? Eu já pensei vários temas, assim. Eu tô quase chorando aqui, ó. Eu não chorei a entrevista inteira, mas agora, quando você fez essa analogia, você tá escrevendo um livro, tudo isso? E aí? Fala um pouquinho. Eu acho que, assim, a gente só tem a Bíblia. Vou pegar aqui, tá? Pode? Licença. A gente só tem essa Bíblia aqui. Eu nem lembro. Alguém lembra quantos livros tem? Você lembra, João? 66 livros dentro de um livro só, que é o Manual dessa Terra. A Bíblia é para ser usada aqui. A gente só tem esses livros porque alguém escreveu. Alguém teve a coragem de escrever. Na época de Jesus, o primeiro discípulo que começou a escrever foi Mateus, né? Pelo menos que a gente vê, assim, eu acho que pode ter sido outros, mas assim, Mateus começou a escrever. João começou a escrever. Então a gente tem o livro de Apocalipse, porque João escreveu. A gente tem o livro de Gênesis, porque Moisés escreveu, né? E você sabe, não te cortando, mas pegando essa sua, tem muita história triste aí, viu? Tem muita história de... Mas ali tem muita história triste, e Deus porque... não quis esconder. E assim, a vida... o que Jesus falou quando ele estava saindo desse mundo? Tenham bom ânimo, vocês vão ter aflição. A vida é feita... É fácil chegar aqui no seu podcast felizona da vida. É difícil eu chegar aqui hoje sabendo tudo que eu tive que... Todas as batalhas que eu tive que vencer para chegar aqui. E até a batalha do dia a dia. Porque hoje teve batalhas. Sim.
As pessoas não entendem que elas têm que fazer independente do que elas estão sentindo. Se eu tô triste, se eu tô feliz, se eu tô alegre, se eu tô radiante. Você entende? Você tem que fazer, é a vida. Seguir, né? Tem que seguir. Então, assim, hoje eu não vou fazer nada, eu não vou nem levantar da cama porque eu tô triste. Aí é dias e dias ali. Então agora eu quero que você dá um recado ali para essas pessoas que precisam dessa força, Jaque. Eu vou dar um recado aqui com a Bíblia na mão, porque Ótimo. o primeiro recado que eu quero deixar, que tem muito a ver com a minha história, é que Deus, ele é o nosso pai, né? A hora que você entende quem é você, qual é a sua identidade, você é filha de um Deus que é dono do universo, ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata e que ele te ama, apesar do que você fez. Não importa. Os teus pecados, quando você aceita Jesus, serão apagados. E Deus, ele te ama como pai. Ele quer o melhor para você, ele quer cuidar. Ninguém cuidou de mim, não importa, Deus vai cuidar de você. E uma coisa muito importante que você precisa saber hoje é que se ninguém na terra te amar, saiba que você tem um exército no céu de anjos que vão te amar, que estão te esperando, que tá esperando você tomar uma decisão de filha, falar assim, não, eu sou filha. Eu entendi que eu tenho que aceitar Jesus, entrar nesse caminho, porque os anjos estão só esperando você tomar uma atitude para escrever o teu nome no livro da vida. Então, esse é o maior recado que eu quero deixar. Tipo, aceita Jesus e vai... sabe, Jaque... sentar na mesa do seu pai, né? E não complementando, mas... porque eu não quero aqui colocar palavras no seu depoimento. Mas existem pessoas que Deus vai mover para nos ajudar, sabia? Assim como moveu tua tia, como moveu até aquele copeiro para José. Quantas pessoas me abençoaram nessa vida no momento que eu mais precisava? E aparece. Você é uma bênção na minha vida. Você né? também na minha. O nosso evento aconteceu 50% 50% Deus. Mas é muito legal. Que bom, que bom. E hoje a cura é plena? Ou ainda... Porque eu sempre costumo dizer, quando a gente tem uma ferida muito profunda, se a gente cuidar, ela vai se tornar uma cicatriz. Eu tenho 13 pontos aqui, né, de um acidente que eu tive, uma loucura que eu cometi. Eu tenho 13 pontos, mas eu não sinto nada, inclusive nem percebo que tem, mas eu sei que ela tá aí. Não dá nem pra ver daqui. Eu sei que ela tá aí. Então, assim, eu sei que tem feridas profundas que demoram para ser curadas. Porém, quando a gente coça, mexe, ela infecciona. E eu vejo que na tua vida ela não infeccionou, ela foi curada. E já está 100% curado? Não tá, Dê. A falta, assim, de afeto foi uma coisa que me arrebentou por dentro. E hoje eu percebo, assim, até um tempo atrás eu tentava buscar. Pra você ter ideia, Deus fala com a gente constantemente. E agora, nessa última Páscoa, a minha sexta-feira da paixão foi uma sexta-feira de me jogar no chão e de chorar aos pés do Senhor, né? E Deus falou, para de buscar alguém para colocar no meu lugar. Porque eu sempre busquei alguém para colocar no lugar... Não no lugar de pai. E é muito louco isso. Eu nunca precisei de um pai. Porque realmente eu entendi. Quando eu tive uma experiência com Deus, aos 15 anos, o Espírito Santo veio até mim. E naquele dia eu recebi esse versículo. Eu sou o pai dos órfãos. Porque eu não tinha nem Bíblia. Então foi realmente uma revelação do Espírito Santo. Então eu nunca tive falta de pai. Agora de mãe, uma coisa absurda assim. E aí assim, essa minha tia de Natal quis me adotar, então é minha mãe. Aí minha tia veio pra cá, pra São Paulo, ao invés da gente ficar junta, a gente deu uma separada. Por várias questões também. Porque a minha avó daqui de São Paulo faleceu. Uma coisa importante assim, quem tem pai, quem tem mãe, cola, fica junto. Porque eles são o elo da família. Isso é legal. Até merece um recado. Tem pai e mãe vivo? Cola na casa deles. Porque quando a minha avó daqui de São Paulo faleceu, aí os tios meio que ficaram desgarrados, sabe? Então, assim, eu ia muito. Todo final de semana eu tava na casa da minha avó, daqui de São Paulo. Só um minutinho que eu tô dando um recado ali, eles não estão entendendo. Traz papel pra gente aqui. Pro olho aqui, ó. Forrar a maquiagem. Então, quando a minha avó faleceu, aí houve um distanciamento, né? Por isso que eu falei, voltando lá atrás, se eu tivesse no papel que a minha mãe era a minha tia, não ia ter esquecimento, né? Nem na parte dela e nem da minha parte.
E aí eu busquei essa minha tia para colocar no lugar de mãe. A vida inteira eu busquei a minha avó para colocar no lugar de mãe, minha avó não quis. Coloquei a minha tia. Minha tia foi minha mãe durante 10 anos. Só que depois eu casei, tudo mudou. Aí eu busquei a minha sogra, né? Minha sogra é um amor de pessoa. Os meus sogros, né? São muito gente boa. E aí eu busquei eles. Obrigada. E aí você entende, tipo assim, é sogro, é sogra, é gente boa, mas não é, né? Não é mãe, ninguém vai substituir, ninguém vai ocupar esse lugar. Então, era uma carência tão grande que esses dias recentemente, tá? Mês passado, uma vizinha que eu não conhecia falou: eu tô começando a cozinhar, vou cozinhar pra você é uma fofinha, falando pra mim. E o meu inconsciente falando assim: ela pode ser tua mãe. Tá repreendido. Por quê? Porque você quer sempre colocar, a pessoa te dá um mínimo de cuidado, você já quer, sabe? Então, pra mim, foi uma falta. A mãe é uma falta tremenda. Mas vamos lá, eu acho que eu vou trazer um pensamento aqui, não sei se eu tô certo. Dizem que o tamanho do teu coração e das tuas necessidades, Deus, ele preenche 100%. Ele é suficiente. Mas tem pessoas na minha vida que me trataram, às vezes, melhor do que parentes, né? Tem muitas. Você sabe disso. Uhum. E assim, é tão gostoso ser acariciado, ser aconchegado, ser cuidado. Eu acho que você permitir. Nunca ninguém vai te colocar, vai ter esse papel de mãe. Mas você pode aproveitar essas pessoas até para ter esse 100% de cura. Olha, eu não tive mãe, mas você é como uma mãe, como uma mãe para mim. Querida. Que você receber também, você viu a nossa oração, né? Quando a gente começa, eu sempre ensino de uma mão assim, uma embaixo, outra em cima. Por quê? Quando a gente está aqui, a gente recebe. Quando está aqui, a gente dá. E é tão bom a gente receber, né? A gente precisa desse carinho. Precisa. Seja criança, adulto, a gente precisa desse cuidado, dessa valorização, desse aconchego das pessoas. E tem momento que a gente precisa ficar com a mão assim. Hoje, até eu li hoje aqui, eu tinha feito uma oração para Deus. Falei: Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu socorro. E você sabe que ele falou para mim hoje aqui? Que eu te socorro, eu sou o teu socorro. Não, a Bíblia é muito atual, muito né? louco, É muito louco. Realmente é por isso que o Senhor fala: são os loucos. Porque quando você fala: olha, eu tô pedindo socorro, aí você vai ler, abre um versículo, tá exatamente o que você tá pedindo. Dá a mão aqui para mim. Uma para cima e uma para baixo. Pra baixo. Assim. Eu não vou ser sua mãe, mas eu quero ser um grande amigo seu, viu? Amém, e um eu irmão aceito. em Cristo. E eu acho que eu costumo dizer também, tem muitas vezes, as pessoas já sabem, Deus não une pessoas. Une propósitos. Deus une propósito. E a tua vinda aqui, Jaqueline, eu acho que tem um propósito, tenho certeza, acredito, que é um propósito de a gente juntos ajudar tantas mulheres, tantas crianças, principalmente crianças que precisam desse carinho. Preciso. Vamos assumir um compromisso aqui, pra gente cuidar dessas crianças. Mulheres, crianças, porque tem mulheres que são ótimas mães, só que elas não têm uma rede, elas não têm ninguém para ser uma rede de apoio delas. Então, mas elas têm que trabalhar, elas têm que cuidar do filho, entende? Então, se elas tivessem um lugar, alguém para falar assim: olha, ou uma verba, né? Vou deixar no período. Porque assim, a escola, a prefeitura, às vezes o integral da prefeitura é até as 4 horas da tarde. Quem que sai às 4 horas da tarde do trabalho? Ninguém. Entende? Então, assim, e aquela mãe solo, ela tem que fazer tudo. Então, tem que dar apoio também para essas mães. Né? E, óbvio, para as crianças que não tem ninguém. Tem criança que não tem. Compromisso assumido, hein? Vamos assumir. Beleza? Vamos assumir. Agora eu quero saber da Jaqueline empresária. A Jaqueline empresária começou desde lá quando eu vendia pipoca. Ali você já tinha empreendedora, hein? Ali eu já tinha um incentivo para vender todo dia, era não apanhar. Eu tinha que vender todo dia para não levar uma surra à noite, não dormir com couro quente, né? Como eles falavam lá. E realmente Deus dá estratégia. Deus me dava estratégia. Eu vi uma criança ali com o pai, eu já estourava a pipoca para sentir o cheiro, o pai já comprar. E como eu falei no início, né? Eu já tinha facilidade com troco. Por mais tudo que eu passei, eu sempre fui extrovertida. Era muito louco isso. A minha vida era uma controvérsia. Era uma controvérsia. Era pra você ser fechada, né? Eu tenho lembranças, assim, de eu estar na rua, meu carrinho de pipoca tá lotado. Os meus amigos iam tudo lá no carrinho de pipoca para conversar. Você vendia pipoca doce salgado também ou não? Ou só salgado? Teve uma época que sim. A gente colocava a doce.
Porque a doce é um corante com corante, açúcar, né? então. Mas aí dava uma misturada e depois ficou só a salgada mesmo. Então, assim, eu queimava a pipoca ali, comia junto com os meus amigos. Tem tal, segredo né? por água? Tem um segredo? Tem um segredo. A sua pipoca era boa? Muito boa. É. Ó, Quero ver, hein? Pipoca. Não adianta queimar pipoca com manteiga. Não adianta queimar pipoca com azeite. Pipoca é com óleo. Com óleo, principalmente naquela panela de alumínio. Estourou toda a pipoca, não tira ela automaticamente. Desliga o fogo e deixa ali pelo menos uns 3 minutinhos. Ela vai sair dali crocante. Sério? Tem. Uia. Vou dar o tutorial da pipoqueira. Depois eu dou o tutorial. Então, assim, eu lembro de eu estar durante o dia feliz, eu botava o pé no portão de casa e já vinha uma tristeza imensa pra cima de mim. Porque eu sabia que naquela casa ninguém me amava. Não tinha conversa, não tinha carinho, não tinha nada. Era só surra mesmo. E quando eu saí da casa da minha avó, isso me acompanhou durante um período. Na casa da minha tia, eu fui me libertando, fui me curando. Você perguntou, né, de namorados e tal. Eu vim namorar com 22 anos, que não foi muito... Foi um pouco tarde, mas assim, pra mim, pra dar onde eu saí, né? É tarde. É um tempo ótimo, assim. Muito. Então, e eu me relacionava super bem eu sempre tive amigos, sempre fiz amigos. Na casa da minha avó, eu tinha amigos nos vizinhos ali, né? O meu amigo que me socorreu, ele é meu amigo até hoje de infância. Então, assim, era muito controverso. Assim, era muito diferente. A minha vida de empresária, aí eu morei na casa da minha tia até os 28. Com 28 eu terminei um noivado. Que era um noivado muito conturbado. E eu já tinha muita maturidade. Porque desde os 17, na verdade, desde sempre eu me sustentava. Desde os 17 eu vivia sozinha. Eu tinha uma dependência financeira. E essa pessoa era totalmente louca financeiramente. Eu falei, cara, não vai dar certo. Só que eu terminei o noivado e para mim também veio uma depresinha ali. Porque meio que veio um negócio de fracasso e tal, né? Então eu fiquei meio deprê. Eu falei, eu preciso mudar de vida. Eu falei, vou embora para São Paulo. E aí eu comecei toda a minha jornada aqui, que foi muito difícil. Eu morava lá na Zona Leste, perto de Guaianazes. Pegava aquele trem ali. Todo mundo conhece aquele trem da Zona Leste, né, João? Ainda hoje. Gente, olha, o trem Guaianazes. Ele é Guaianazes, ele vai até a Barra Funda, né? Vai até a Barra Funda. Aquele trem ali não é de Deus, não. Cair, nego derrubar, desmaiar, perder a unha do pé de tanto pisão que eu levava. Então começou. Hoje ainda estão, eu acho que está um pouquinho melhor, mas... Tá não, filho. Tá não, ainda continua. O metrô da Zona Leste. Eu fui morar na Zona Norte para fugir do metrô da Zona Leste. Que não é de Deus também, né? A linha vermelha, já tá falando, vermelha, tem um alerta. E ali eu fiquei. Comecei a estudar. Quando eu saí de Natal, eu já me formei. Me formei em administração, né? Eu fiz supletivo. Detalhe importante, tá? A minha avó, quando eu morava com ela entendeu que se eu vendesse o dia inteiro, eu faturava mais. Então, ela me tirou da escola. Eu implorava para ela me matricular na escola. Você voltou a estudar? Aí, Natal, minha tia me colocou no supletivo para eu recuperar os anos que eu tinha perdido. Eu estava muito atrasada. Então, fiz o supletivo, terminei esse ano o ensino médio, no outro ano eu já entrei na faculdade. Eu sempre gostei muito de estudar. Sempre. Então, entrei na faculdade, me formei em administração, com ênfase em recursos humanos. Aí, comecei a estagiar na área de seguros. Tive um emprego dentro do Bradesco. Eu era funcionária de uma corretora de seguros. Começou assim. Por isso que hoje eu tenho a minha corretora. E ali eu percebi, quanto mais eu vendia, mais eu ganhava. Para quem é vendedor, o céu é o limite, né? Sim. Então, eu vendia, em média, 30 seguros de carro por mês. Era a minha meta. Tipo assim, cara, eu saí de casa, eu não vou voltar zerada. Você entende que algumas coisas da sua infância fica... Pipoca pra casa não vai voltar. Vou ter que vender pipoca todo dia, vou ter que vender seguro de carro todo dia. Então, Legal. eu tinha essa programação, que era uma programação da minha avó, mas eu meio que trouxe também junto, né? Então, vendia todos os dias, até hoje. E hoje você tem uma corretora? Qual o nome da corretora? Bradprev, eu tenho uma corretora de seguros. A gente está no mercado aí há mais de 15 anos. Legal. Vende todos os seguros, mas a nossa especialidade é consórcio. Fala, então. O consórcio... Você conhece muito de consórcio? Porque hoje em dia consórcio está em alta, né? Sim. Mas tem uma onda assim... Eu sempre digo... Desculpa, tá, Jaque?
existe o vendedor e existe o profissional de venda. O consultor. O vendedor, ele quer cumprir a meta dele e quer resolver a necessidade dele e não de quem está atendendo. Não do cliente. Não do cliente. Então a gente ouve muito de consórcio hoje. Muito, muito. Eu quero Inclusive, que você quebre os tabus agora. Vou te dar uma oportunidade. Não, ou eu vou confundir a galera também. Ou que consórcio é um golpe. Já ouviu isso? Consórcio é golpe? Porque assim, João, eu não convenço. Eu não vou. O João tá ali, ó. Eu tô aqui. Aí, desculpa. João, tá vendo? É porque a gente falou o dia inteiro de consórcio, né, João? A gente estava gravando um vídeo lá fora de consórcio. Só que eu dou informação. Eu gosto de dar informação e o cliente decide o que ele quer, o que é melhor para ele. Então, assim, eu dou embasamento, eu uso a minha vida. O consórcio mudou a minha vida. Hoje o consórcio, você pode ter ele para quê? Hoje você pode ter o consórcio para quase tudo. Tem administradoras que você pode comprar o consórcio até para viajar, para fazer cirurgia plástica, fazer a festa de 15 anos do meu filho, você pode. E além do tradicional, do trivial, que é comprar casa, fazer alavancagem de patrimônio. Eu já tenho a minha casa, eu não preciso sair do aluguel. Às vezes o cliente vem com essa para cima de mim, né? Eu não quero, eu já tenho casa. Ok, e se você tivesse duas? A outra tivesse alugada e o inquilino pagando. As suas prestações. Então, assim, o que eu mostro para ele, João? Eu vou dar um... Ô, João, senta aqui, João. Peraí, eu vou resolver isso. Não, tô brincando. O que eu mostro para ele, Dê? Eu tenho dois imóveis hoje que eu não pago a parcela deles há mais de 10 anos. Quem paga é meu inquilino. E a gente estava gravando um vídeo lá fora. E no final, esse imóvel se torna seu. Vai ser a minha aposentadoria. A gente estava falando de aposentadoria. Um assunto muito importante de falar hoje é o rombo da previdência privada, da previdência do INSS, tá? A previdência pública. Você não tem a sua previdência privada, você vai sofrer. Porque assim, o que acontece? Eu sou a menina que saí lá do meio, né, dos dejetos, né? Não quero usar a palavra M aqui, mas saiu lá do meio para hoje tem a vida que eu tenho. Eu tenho um padrão de vida hoje. Se eu não me planejar para daqui 20 anos manter o meu padrão de vida, talvez eu vou passar necessidade na minha velhice. Então, assim, eu já tenho 2 imóveis alugados que meu inquilino está pagando. Pelo consórcio? Eu tive... Outra coisa, eu não falo mal do financiamento, porque eu tenho financiamento também, tá? Fiz o home equity agora, que é muito importante a gente falar o que é o home equity. São assuntos que estão dentro do consórcio em alto. O que é o consórcio? A finalidade do consórcio, ele é um grupo de pessoas. Você entra num grupo, você vai ter ali um bem, eu quero comprar uma casa de 300 mil. Você vai entrar naquele grupo de 300 mil. Você pode comprar essa casa, você pode esperar até o final resgatar esse dinheiro corrigido, tá? Mas a finalidade dele é comprar uma casa, ok? Então, assim, e o consórcio, a maior vantagem dele é que ele não tem juros. Ele só tem a taxa de... mas ele tem a taxa de administração e tem a correção pelo INCC. Ok. Mas assim, no período de tempo que ele é muito pequeno, né? Então assim, as pessoas... quando você compara, você não tem nada hoje. Você não tem uma casa de 300 mil. Então começa pagando uma parcela de 2 mil reais, de 3 mil reais que seja, para que você já tenha uma casa. E se você pega essa casa no consórcio... como que eu pego isso? Como que eu pego esse dinheiro? Você pode ser contemplado. Mas demora, né? Tem tanta gente, eu não vou ser... Cara, eu já fui contemplado no consórcio muitas vezes por sorteio. Muitas vezes mesmo. Mais de 5 vezes. Porque eu sempre estou fazendo carta de consórcio. Então, contemplação é sorteio? Sorteio, lance. Como que eu dou esse lance? Eu preciso ter dinheiro para dar lance? Não, você pode usar o lance embutido. A gente usa muito. Você fez uma carta de 300 mil... Você pode usar 30% do lance da própria carta. Você vai ter 90 mil da própria carta para dar de lance. Você vai participar de um outro sorteio. Legal. Entende? Vai potencializar ali a tua contemplação. Eu tenho FGTS, eu sou funcionário, tal, sou CLT, tenho... Tá parado lá, né, gente? Tá parado. Faz uma carta de 200 mil, pega o teu FGTS lá e dá de lance. Aí pega esse imóvel... Mas sabe que eu tô ouvindo você falar, Jaque? Inclusive, eu quero que você... Coloque aqui onde as pessoas te encontram. Fala aqui. No Instagram, a gente é bem ativo no Instagram. Eu sou Jaqueline Rodrigues, esse é o meu Instagram. A gente posta lá diariamente. O meu Instagram, gente, ele não é para postar foto, tá? Ele é para postar material de trabalho e eu falo muito também sobre Deus. Eu não falo sobre religião, não estou aqui para convencer ninguém, porque religião está matando lá no Oriente Médio. Então a gente tem que falar sobre Jesus, que é o caminho,
Até para você chegar lá no trono de Deus, você tem que ir por um caminho que é estreito. Então, lá no meu Instagram tem tudo. Então, e aí eu pedi para você colocar aqui para as pessoas te encontrarem, depois a gente vai também colocar no texto. Tá bom. Porque assim, é diferente, né? Uma consultora, por exemplo, você está falando coisas aí que muitas vezes, às vezes as pessoas não sabem, né, Jaque? É entender o cliente, entender a necessidade do cliente, o objetivo do cliente, porque eu já tive uma experiência que a pessoa falou assim, eu vou fazer consórcio para poupança, mas ela não tinha uma organização financeira. O que aconteceu? Ela começou a pagar as primeiras prestações, deixou de pagar, perdeu aquele dinheiro que ela já não tinha. Ela não e perde. Não tem, Ela não mas perde, só ela vai resgata lá na lá no frente. final. É assim, eu indico isso, que é como se fosse uma poupança, uma previdência imobiliária. Por que eu indico, tá, Dê? É bom explicar tudo. Porque assim, tem gente que recebe 10 mil e gasta 11 mil e não guarda nada, e todos os boletos dela é só despesa do dia a dia, então não tem nada para o futuro. O consórcio, ele é um boleto. Uhum. Eu vou gerar um boleto no teu nome para você pagar todo mês. Por quê? Porque a pessoa não tem educação financeira de todo mês tirar 10% da renda dela e guardar numa poupança. Eu não acho ruim a poupança. Eu acho ótimo para quando você tem uma poupança, tá? Então, assim, a poupança ela é o primeiro passo de investimento do brasileiro. Hoje, 70% dos brasileiros só aplicam em poupança. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, 90% da população investe na Bolsa de Valores. Uhum. É tá? uma cultura financeira já, né? Praticamente 100% tem seguro de vida. Que as pessoas, seguro de vida para morte. Não, seguro de vida é para vida. E se você sofrer um acidente? Você tem um seguro de vida para acidentes pessoais? Você tem um seguro de vida para doenças graves? Que vai te auxiliar em vida. Porque quando você fica doente, ainda mais que para quem é empresário, parou de trabalhar. Você para de trabalhar. Se você não tiver uma empresa com funcionários bem estruturados lá, não vai ter mais receita para você. E mesmo se tiver, o teu olho não está lá, o negócio não vai estar andando certinho, né? Então, o seguro de vida ele é para a vida. O consórcio ele é para o futuro e para o presente também. A gente fala muito sobre cartas contempladas. Então, o que é a carta contemplada? Você pode comprar essa carta, alguém foi lá, apostou no prazo, se planejou e contemplou. Você é o apressadinho? O apressado, ele come cru, ele paga. Sim. Então, assim, eu quero uma carta já contemplada, eu não posso esperar. Beleza. Você pode comprar uma carta, paga o ágio da pessoa que já comprou a cota e já vem pagando há algum tempo. Ela vai ganhar uma rentabilidade. É por isso que as pessoas falam, vocês falam que consórcio é investimento? Eu falo, não, ele não é investimento. Ele pode se tornar um investimento lá na frente. Então, assim, eu já tive consórcio vendido. Tudo que eu falo, eu já fiz. É importante. Isso é importante, né? Porque te dá autoridade. Isso. Então, assim, eu tive um consórcio de carro, foi um dos primeiros consórcios que eu fiz. E eu demorei para tirar minha carta. Eu vim tirar minha carta... Eu vim ter o meu primeiro carro com 31 anos. Eu casei, depois do casamento, falei, meu marido me ensinou a dirigir e eu tive meu primeiro carro. Então, assim, não era a minha prioridade andar de carro, era guardar um dinheiro ali por mês. A carta foi contemplada por sorteio. O cotista me ligou. O cotista é o cara que compra, ele é o intermediário, tá? Ele compra de mim para vender para você. Tá. Esse é o cotista. O cotista é o golpista, né? Não, necessariamente. Porque as pessoas acham que é golpista. Pode ser o golpista, se você não conhecer. O meu cotista, eu conheço ele há 15 anos. Ele foi o cara que comprou minha carta. Aí ele me ligou e falou assim, tô vendo que você tem uma carta, tal, porque era no banco, né? O banco vazou a informação. Ele falou, você tem uma carta contemplada? Eu falei, tenho. Você quer vender? Eu falei, posso vender. Quanto você quer pagar? Ele falou, te pago 12 mil. Aí eu falei, deixa eu ver quanto que eu paguei. No dia seguinte eu tinha pago 6, ele estava me oferecendo 12. Deu 100%. Cara, qual o investimento que vai me dar isso? Nenhum. Em um ano, tá, Dê? Então, assim, tem muitos viés dentro do consórcio que a gente explica. E a conversa que eu tenho com o meu cliente é igual essa conversa que eu estou tendo com você aqui. Legal. É aberta, é claro. Jaque... Então depois eu quero ver esse negócio do consórcio. Vamos ver. Tá bom. Jaque, eu gostaria que você desse aí as suas palavras. Infelizmente a gente vai ter que terminar aqui, Sim. mas a nossa conversa continua. Mas que você desse suas palavras finais. Eu vou pedir para você olhar para essa câmera aqui, dar um recado lá para quem te assistiu nesse podcast. O que sai do teu coração e vai para essa pessoa? O que eu posso dizer para você eu saí do nada. Né? Eu sou uma improvável. Seria improvável estar numa mesa como essa aqui. E o Senhor, ele é especialista em tirar um escravo
do meio de um monturo e colocar entre príncipes. Então, eu sento em mesas hoje que eu tenho certeza que eu só estou ali porque foi a mão de Deus que me colocou. E eu queria te convidar a você sentar em mesas, ser convidado, né, estar numa mesa como essa hoje, através do Espírito Santo, através da oportunidade que o Senhor nos dá. Quando você reconhece que você é filho, que você é amada, precisa partir de você. Então, que hoje você faça essa escolha. Escolha o caminho da verdade, escolha o caminho dos estudos, tá, gente? Eu não estaria aqui se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse corrido atrás do tempo que me foi roubado. Então, estude, se atualize, esteja atento às mudanças e segue ali o caminho do Senhor, tá? Segue o caminho da salvação. Amém. E, de novo, @Jaqueline Rodrigues. @eu sou Jaqueline Rodrigues. Eu sou Jaqueline. Jaqueline, nossa produção preparou aqui até Obrigada. Uma embalagem cor-de-rosa aqui para representando homenagear as mulheres. O meio feminino. É um presente. Obrigada, Dê. Nosso. Obrigada. Viu? Nós que agradecemos aqui a tua história, né, de sucesso, de tantos desafios, mas você venceu, menina. Você virou uma mulher vencedora. Isso, estamos vencendo. Parabéns. Dia após dia. Eu sinto orgulho de você. Obrigada. E eu sinto orgulho também de ser seu amigo. E vamos fazer bastante coisa juntos. Vamos, se Deus quiser. Bom? Então, te agradeço, viu? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. E teremos várias outras oportunidades de trabalhar junto, fazer negócios. Isso é só o começo. E mudar vidas, né? Eu acho que a transformação, ela parte... Deus faz a transformação na gente para que a gente transborde na vida das outras pessoas, né? E esse copo só está vazio porque a gente bebeu água. Sim. Então, você só pode transbordar se tem algo bom aí na tua vida. Você tá cheio. Parabéns, viu? Amém. Saúde. Ao sucesso da Jaqueline Rodrigues. Pessoal, e é dessa forma que a gente termina o nosso... Precisa beber. Então, eu tô ficando sem voz já. Tô ficando rouca. Dessa forma que a gente termina aqui nosso primeiro episódio, Inspiração Mulher, enriquecedora. Nós fomos muito felizes aqui ter você aqui contando essa primeira história. E a gente agradece você e agradece a quem está nos assistindo. Obrigada. Muito obrigado. Até o próximo episódio do Inspiração Mulher. E pode colocar alguma pergunta aqui se você quiser para a Jaqueline. Ela está à disposição. Sim, certo? Vamos responder todas. Obrigada. Sucesso. Parabéns. Amém.